Boa tarde. Antes da gente começar com os questionamentos sobre Jean-Jacques Rousseau, queria saber, fazer umas perguntinhas para você. Boa tarde, pessoal. Eu vou responder por extenso, mas aqui está um barulho com essas perguntas. Aí, se for pelo Google Meet, né, eu peço para a gente adiar 10 minutinhos, porque está uma obra aqui em casa, mas está terminando já. Eu vou falar minha formação e nome agora, viu? A reflexão acerca das relações estabelecidas entre homem e natureza foi tema recorrente na obra de Rousseau, sobretudo no que se refere às formulações teóricas que envolvem os conceitos de estado de natureza, de naturação do homem, responsabilidade e ética. Para este filósofo, o homem é bom por natureza. Como você enxerga essa perspectiva nos dias atuais? É preciso contextualizar. O anacronismo é um pecado mortal para o historiador. Anacronismo é quando você pensa a sociedade do passado com os olhos do presente. Rousseau viveu no século XVIII. Sua obra é um clássico porque muitas suas ideias ainda sobrevivem e são atuais para se pensar os dias atuais, para se pensar a sociedade contemporânea. Se nós analisarmos essa questão do homem em seu estado natural, né, o bom selvagem, como Rousseau dizia, a gente vai contradizer com uma doutrina católica, por exemplo. O catolicismo diz que a criança nasce com o pecado original. Thomas Hobbes, já dizia que o homem é o lobo do homem. Rousseau está dialogando mais com Hobbes do que com o pensamento católico. Então, assim, se for para nós analisarmos a questão da pergunta direta que você me fez, sendo objetivo, se o homem é bom por natureza, a gente vai observar que na natureza o homem seria bastante piedoso, seria um homem próspero, um homem sem cobiça. Contudo, nos dias atuais, a gente percebe que a própria sociedade capitalista ela impõe alguns valores que contradizem aquilo que o Rousseau pensava, né? A sociedade atual, capitalista, ela tem como algumas de suas bases a meritocracia, uma ideia que eu discordo, né? Porque as oportunidades não são iguais, a questão do individualismo, do consumismo, a questão da concorrência. Então, no tempo atual, o homem ele vai para sobreviver nessa sociedade capitalista, ele vai ter que se adequar a alguns dos seus preceitos. Contudo, a questão do sentimento da humanidade, que também é discutida na obra de Rousseau, devem prevalecer. Não é porque você está numa sociedade capitalista que seus valores deverão ser individuais e não coletivos. Então, eu acredito nessa perspectiva. No estado primitivo, o homem viveria em harmonia com seus semelhantes, livre da violência que aflige as grandes cidades. É possível estar em harmonia com a natureza sem corromper nosso processo civilizador? Noções como desenvolvimento, desenvolvimentismo, progresso, modernidade, modernização, sempre foram vistos como conceitos ligados à evolução. E se nós formos datar, por exemplo, a Revolução Industrial, o século 18 ali na Inglaterra, a gente vai perceber que naquele momento se pensava apenas nesses termos, no progresso, no desenvolvimento, e não se pensou na natureza. A natureza era vista como uma coisa, um objeto, poderia ser usufruído de forma ilimitada. Hoje, na mente de muitos, tem-se apenas a visão da natureza como um meio para se adquirir lucro, né? O lucro está acima de tudo e de todos. A natureza é vista como uma mercadoria que é explorada de forma ilimitada e irracional, ok? Isso daí a gente vai constatar de forma pública e notória quando se pensa nas mineradoras, né, que muitas vezes colocam o lucro
acima das questões sociais, né? Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano, dizia que a natureza tem condições de satisfazer as necessidades de todos, mas não a ganância de alguns. E nessa pergunta a gente percebe que a sociedade, alguns políticos não